Graças e paz, irmãos. Bom dia. Em 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Samuel foi um grande homem de Deus. Ele veio para recuperar, o sacerdócio que tinha caído. Toda vez que você vê Deus levantando um nazireu, é porque o sacerdócio caiu, então Deus levanta um nazireu. O nazireu, ele anda fora da curva e fora do seu tempo, fora da realidade, ele tem uma conexão completamente diferente, Você vê que João saiu do templo, o pai dele era sacerdote, mas ele foi para o deserto, se vestiu completamente diferente, a roupagem diferente, para denunciar aquilo que tinha quebrado dentro do rito, em se agarrar ao rito e perderam a presença. E Samuel também. Você pode ver que quando ele foi levantado, Eli já era sacerdote, os seus filhos estavam todos corrompidos, e Deus, faz um contrato com Ana. Ana oferece um filho, Deus abre a madre dela, e ali Samuel julga Israel. Juiz, fazia o papel de um rei, embora ele não era, mas era o papel de rei, de julgar, governar, legislar, um grande legislador, e uma vida ilibada, mas andava fora da curva e também comia uma comida diferente, irmãos. Se você quer viver uma coisa extraordinária, não coma o que todo mundo está comendo. Acha o secreto, acha a fonte, se coloca nesse lugar, porque tudo que é sobrenatural, tudo que é extraordinário, só pode acontecer dentro do contexto em que a gente está se alimentando bem, quando a gente encontra esse lugar de Deus. E lá em 1 Samuel 7,15, diz assim: Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Ia de ano em ano, e rodeava Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel. E edificou ali um altar ao Senhor. O que esse texto quer dizer? Quer dizer que ele tinha um compromisso anual, o compromisso anual de rodar essas 3 cidades, provavelmente eram cidades que as pessoas conseguiam vir para fazer seu sacrifício, E ele ia para Gilgal, Betel, Mispa, mas depois voltava para Ramá. E naquele lugar, na sua cidade, onde ele julgava o ano todo, onde ele governava ali, onde ele ficava, as pessoas que tinham tinha que vir até ele, ele construiu um altar. Você entende que não é uma profissão? Não é uma profissão, irmãos, é uma responsabilidade, é um legado, é um chamado. Ele gastava 11 meses para buscar ao Senhor e 1 mês para servir as pessoas. Hoje, a crise é a pessoa quer buscar 1 mês e quer servir por 11, E isso é que faz com que a nossa relação com o tempo que nós estamos vivendo fique prejudicada. Porque chega um momento, irmãos, que o nosso rosto não está brilhando mais. Chega um tempo que a nossa saúde não está sendo expressada. Chega um tempo que, se você não tirar tempo com o Senhor, tudo que vão ver em você é um véu tentando esconder aquilo que já desvaneceu. E nós precisamos ter esse caráter de Samuel, que fazia a obra de Deus, mas primeiro se enchia da presença de Deus. Para você fazer a obra de Deus de maneira bem sucedida, você precisa se encher da presença de Deus. Você precisa buscar a presença de Deus, estar com Deus. E quando você estiver transbordando, é a hora que Deus vai fazer você dar um giro. E aí que está. Deus pode colocar você em evidência durante 10 anos para tocar nações, lugares e assim fazer uma obra maravilhosa. Mas quando Deus te tirar de lá e colocar você mais escondido,
Cara, fica no lugar onde Deus te coloca, porque não há perigo maior do que estar fora da vontade de Deus, do que estar no lugar quando Deus não está. E você não precisa mudar de cidade para poder Deus estar com você. Você precisa mudar de comportamento. Tem muita gente mudando de lugar, tem muita gente mudando de geografia, mas a verdadeira mudança acontece na mentalidade. Se a presença de Deus não está mais comigo, não é por causa do lugar onde eu estou, é porque eu perdi o lugar dentro de mim, nele mesmo. Porque é a postura. Quando Deus foi ter com Adão no Éden, né, e falou: Adão, onde você está? Não o que você fez, onde você está? Por que você não está na posição que eu te deixei? E isso devia ser um temor para cada um de nós, porque todos aqui têm um lugar que Deus confiou. E esse lugar que Deus confiou é o seu lugar de autoridade. Qualquer milímetro fora desse lugar de autoridade, você não consegue romper com coisa. A nossa verdadeira vitória está na nossa autoridade. Agora, onde está a minha autoridade se não na obediência? Toda a autoridade que o cristão tem, que Jesus tinha, que João Batista teve, ou que Samuel teve, ou que Daniel teve, foi um lugar de obediência. Deus desenhou um mapa e um lugar para essas pessoas estarem, e eles permaneceram nesse lugar. Eles se mantiveram nesse lugar, eles guardaram esse lugar. E eu percebi que Ramá era uma capital de milagres, sinais, prodígios. Ou seja, Ramá se tornou uma cidade em que, depois a gente vai ver isso, Saul, né, vem contra Davi, e quando ele chega em Ramá, ele querendo com sangue nos olhos, querendo matar Davi, matar as pessoas. Aí quando ele toca nos termos de Ramá, ele cai de joelho e profetiza. Ou seja, existe lugar e ambientes criados porque tem um altar de invocação ao nome do Senhor. E acredite, irmãos, quem já não viu, né? Às vezes a pessoa vem contra a outra e com toda a fúria o demônio se manifesta e cai por terra. Eu já vi isso tantas vezes. Ou seja, a presença de Deus joga todos os demônios por terra, irmãos. Quando você carrega a presença de Deus carrega você. Quando você carrega temor de Deus, o zelo de Deus carrega você. E aí, irmãos, é isso. Se Samuel se deslocava, a presença ia com ele. Então nunca foi o lugar físico, sempre foi a postura de valorizar a presença. E aqui no texto fala que edificou ali um altar ao Senhor. Ele não edificou um altar para ele mesmo, ele não edificou um altar a qualquer outro Deus, ele edificou um altar ao Senhor. E muito importante considerar que ele edificou ao Senhor, porque ele está querendo declarar com essa palavra, ele edificou um altar ao dono. Então Samuel tinha consciência que o dono de todas as coisas era Deus. E esse dono é que fazia as coisas. Tem um texto que a gente cita muito que, porque dele, por ele e para ele. Gente, dele, por ele. Se saímos foi dele, se vencemos é por ele, se vamos voltar é para ele. Então, toda a nossa trajetória no Cronos aqui, no tempo em que você startou no ventre da sua mãe e vai viver até os seus anos que Deus já tem contado, você tem que viver porque dele, por ele e para ele. Qualquer avanço, qualquer desígnio. E aí, altar é um lugar de adoração. Irmãos, levanta um lugar de adoração dentro de você, dentro da sua casa. Um lugar de adoração. Edificou ali um altar ao Senhor. Então, edifica um lugar de adoração. Altar é igual a adoração. A adoração não é por aquilo que Deus faz. A adoração por quem Deus é. E Ele tem sido nas nossas vidas, né, um Deus generoso, misericordioso, bondoso, amável, enfim.
Altar é lugar de invocação. Irmãos, é no altar que a gente invoca o nome do Senhor e o Senhor se manifesta. No altar eu adoro, mas no altar eu também invoco. E aí a gente entra nas nossas angústias, nos nossos momentos mais fragilizados, diante do altar do Senhor, invocando o nome do Senhor, suplicando o nome do Senhor, porque é esse Deus que pode nos atender. Eu gosto de lembrar que Davi estava passando um momento muito difícil, né? Ele volta para sua cidade, acampamento, Ziclac, e a sua cidade tinha sido saqueada, sua família tinha sido levada, não só dele, como de todo o seu exército. E ele, por um momento ali, acho que fica aquela escuridão, aquele ambiente escuro, né? Mas quem tem um altar não se esquece de que é ali que resolve as coisas. Quem já experimentou, aí vem uma luz dentro de Davi e as pessoas pegam pedras para lhe apedrejar e vem uma luz, os olhos dele é esclarecido, as escamas caem, ele fala, vamos consultar ao Senhor. E ali ele invocou o nome do Senhor diante do Urim e do Tumim, que é artefatos que eram usados para invocar a presença, e o Senhor se manifesta. Cara, Davi estava fugindo, Ziclac era uma cidade que ele achou lá no canto lá e se acampou. Nunca foi o lugar, sempre foi o zelo pela presença e o zelo pela voz de Deus. Sempre foi, não, eu quero dar o meu ouvido à voz do Senhor. E o Senhor respondeu. Então o Senhor responde à nossa invocação. Altar, terceiro, altar é lugar de sacrifício. Irmãos, o altar também tem que estar carregado de sacrifício. O sacrifício da manhã. Nós estamos aqui no nosso sacrifício da manhã. Claro que depois que você tem uma relação com Deus, deixa de ser sacrifício e se torna prazer. Porque do hábito evolui para o culto. E nós estamos aqui hoje no culto, porque aquilo que começou como uma disciplina, virou um hábito e agora virou culto. É um prazer vencer o sol, né? O sol tem uma hora para despertar, mas é um prazer nós, como seres que fomos criados para adoração, despertar antes do sol, colocar as nossas mazelas, dificuldades diante do Senhor e pegar a sua misericórdia se renovando. Quarto, o altar é lugar de contemplação. Irmãos, nós precisamos voltar a ter o prazer da viagem, né? Não só a esperança da chegada. Nós estamos perdendo o prazer da viagem. Sorriso no rosto, prazer e contentamento. Apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Regozijo é uma alegria que eu não posso conter. Regozijar é sair gritando, saltando como um louco. Eu fui ver a descrição de regozijo, né? É sair pulando, gritando e saltando como louco, dando soco no ar. Isso que é regozijo. Como um homem desse, preso, vendo a galera afiando a guilhotina, consegue encontrar força para saltar, gritar, pular e aí te encorajar. Porque ele nunca teve um lugar só geográfico, ele tinha um lugar em Deus. E não importa se ele estivesse preso, livre, qualquer lugar era um lugar de contemplação para apóstolo Paulo. E para esse rapaz aqui, o nosso Samuel, também é a mesma coisa. Ele conseguia contemplar, desfrutar da viagem, prazer da companhia. É o prazer de entender que Deus é alfa, é ômega, mas ele também disse que ele é Emanuel. Emanuel quer dizer é Deus conosco, Deus presente, Deus agora. Então agora nas nossas adversidades, nas nossas lutas, Deus está presente agora. Deus é Emanuel na sua vida, Deus é Emanuel na sua casa, na sua família. Mas não tente 30 mil coisas antes de consultar ao Senhor, não. 30 mil coisas antes de levantar um altar.
Tenta o patrão, tenta aquilo, tenta o amigo, tenta o colega, tenta ali, tenta lá. Aí depois, só me resta orar. Só me resta orar, devia ser o primeiro ato do crente, irmãos. Davi nos ensinou isso. Não vamos consultar o Senhor? Orar é o primeiro assunto da vida do crente. Irmãos, eu sou minha conversão já tem 30 anos. 31 agora, desde que eu me converti com 12 anos de idade. Mas na minha conversão, eu sou de um tempo em que, antes de ir para o hospital, levava-se a criança no presbítero da igreja. Batia lá na porta dele e falava assim, ora aqui pela minha criança. E no meio do caminho a febre deixava, amigo. Chegava lá, o médico até brigava. O que esse menino está fazendo aqui? O menino está bom. Tem nada. Nada. Hoje, irmãos, só quando o médico dá o diagnóstico terminal que a pessoa lembra do sacerdócio. Deus diz, tem alguém doente? Leva ao presbítero. A oração de fé salvará o doente. Qual é a fé? A fé é do pai que crê na palavra de Deus. A fé, irmãos, não é o poder do presbítero, é o poder da obediência. E naquela obediência há autoridade. Quando eu caminho em obediência, porque eu li na Bíblia e é assim que se faz, naquele momento você está acessando com legalidade a cura. Mas estamos tão distantes das Escrituras, irmãos. Estamos tão distantes das Escrituras, esquecemos muitas coisas, não aplicamos muitas outras. A Bíblia manda a gente também honrar uns aos outros, preferir honra. Hoje todo mundo quer honra para si, quando a Bíblia manda a gente preferir honra uns com os outros, né? Sustentar, suportar uns aos outros. Eu não suporto esse irmão. Não, meu irmão. Suportar é o que mostra que a gente amadureceu. Você sustenta o seu irmão nesse lugar. Então, edificou ali um altar ao Senhor, 11 meses, buscando ao ponto daquela cidade ficar tomada da presença de Deus. E por um mês ele saía, fazia uma ronda. Ia em Mispa, ia em Gilgal, ele ia em Betel, sacrificava, as pessoas viam, ele voltava para o seu lugar. E não importa se ele estivesse em Gilgal, não importa se ele estivesse em Betel, não importa se ele estivesse em Mispa, em qualquer lugar que ele estivesse, a presença de Deus estava com ele. É isso. Ele não deixou a presença sumir dele. Ele tinha um lugar em que a presença, ele era alguém que armazenava a presença, cultivava a presença. Samuel foi um grande legislador, um grande homem. É nesse lugar que nossas baterias são recarregadas. Nesse lugar de contemplação, nesse lugar de adoração, nesse lugar de invocação, nesse lugar de sacrifício. Tem um louvor que a gente canta aqui que fala: sacrifício vivo, santo e agradável, sacrifício vivo eu sou. É isso, um sacrifício vivo, santo e agradável, né? Todos os dias no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, sem perder o coração, porque o que faz a gente perder o serviço é perder o altar, irmão. O serviço desaparece quando a gente perde a adoração, quando a gente perde a invocação, quando a gente perde o lugar de sacrifício, quando a gente perde o lugar de contemplação. Um tempo atrás eu tive estava vendo um videozinho, né, e uma pessoa estava instruindo que não era para utilizar o telemóvel enquanto ele estava carregando, né? Não utilize o aparelho enquanto ele estiver carregando. Quase ninguém obedece isso. Até alguém ficar sem mão, ou até alguém ficar sem orelha, né? Que aí mostrou o menino que perdeu a bochecha, né? O telemóvel explodiu, levou a bochecha embora. E o que eu quero dizer com isso? Gente, não dá para ministrar as pessoas enquanto a gente está precisando ser ministrado. Nesse lugar aqui em que o pastoreio é tão solitário, tem lugar que
que eu queria estar no lugar. Eu vejo o sonho de algumas pessoas ter o microfone na mão, né? Mas não aguentaria um dia de calçar os meus sapatos, irmão. Porque não é que eu estou falando que eu sou melhor, eu estou falando que é duro, amigo. É duro porque você tem um alvo nas suas costas. É duro porque algumas pessoas pensam que o pastor é Deus. É duro porque a ingratidão bate direto na porta. E aí você é instruído por Deus a não levar aquilo para o seu coração. E aí a gente fica, não ofenda, não se ofenda e não se defenda. E parece que essa semana foi assim, né? Toda hora passando aquela moenda, né? Aquela visitação do inimigo tentando jogar você nesse lugar de ofensa, né? E aí você olha para o Luiz andando com a camisa, falando, você não vai tirar essa camisa nunca mais, não, Luiz? Aí tá, não ofenda, não se ofenda, não se defenda. É verdade, irmão. Então, na verdade, às vezes, peça a Deus, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, porque quando Ele te colocar nesse lugar, Ele já vai ter te preparado para isso. Irmão, Deus me colocou numa panela de pressão até os dias de hoje, para trabalhar algumas coisas que precisavam endurecer em mim, para amolecer outras coisas que precisavam amolecer em mim. Mas esse ambiente de pressão faz a gente se tornar um filho maduro. E o filho maduro não leva para o coração, fica com o coração sempre pronto a abraçar de novo, pronto a se colocar de novo, né? Dando chance a ser traído de novo. Sabe o quê? O perdão, ele devolve a comunhão, sabe? E você não fica com medo de sofrer tudo de novo, né? Porque se ainda você está sentindo dor naquilo, você mantém, eu não, me jogo de novo no meio, estamos aí de novo para ser o sacrifício para cada um. Então, quando você estiver recarregando, irmãos, não tem problema você silenciar. Quando você estiver recarregando, não é a hora de você falar, é a hora de você ouvir. Jesus, quando dava 3 horas da manhã, ia Jesus embora, por cima dos discípulos, que ele queria o seu lugar, e nesse lugar, ele queria ser recarregado. Então, Jesus, quando descia 6 horas, na primeira hora da manhã, em qualquer lugar, os demônios já se retorciam todo, porque ele tinha todo dia um altar e um tempo de excelência com Deus. Ele pegava a sua vigília ali, esperava aqueles camaradas dormir e ia orar, e Deus começava a operar milagres, maravilhas, prodígios, realizações. Por quê? Passava tempo com Deus. E hoje a gente demora, igual eu uma vez fui expulsando o demônio, demorei 8 horas expulsando o demônio. Ou seja, com Jesus não acontecia isso. O demônio via ele de longe, já colocava a cabeça no chão, pegava o próprio pé de Jesus, colocava na sua cabeça. Só é falar. Na cara não, para ter velório, já colocava né? Colocava-se debaixo de autoridade. Porque é isso, esse é o poder de Deus. Tira o véu, não precisa aparentar. Eu acho que Moisés cometeu um erro, que foi 40 dias desceu brilhando. Quando ele viu que o véu, que o rosto estava perdendo o brilho, ele, ao invés de subir no monte de novo, ele jogou um véu. E esse véu até hoje está sobre o rosto do povo. Religiosidade. Porque a religiosidade dá para a gente aparentar para todo mundo que a gente está bem e esconder a verdade por trás daquele véu. Mas a glória já esvaeceu. O problema é que eu consigo enganar todos em minha volta, mas não consigo enganar nem Satanás e nem Deus. O mundo espiritual está vendo. E, irmãos, o jogo se decide no mundo espiritual. Então, não coloca o véu não, irmão. Para de aparentar. Sobe no monte e volte a sacrificar. O quê? Seu eu, sua carne, sua vontade. Fica com Deus. Entra em Deus. Porque no monte, irmãos, ele entrou em Deus. Ele não teve fome, porque dentro de Deus você é nutrido diretamente daquilo que o céu tem, e isso muda completamente. Então,
volte ao altar, volte à relação, volte à voz de Deus, volte para o Sinai. Tira esse pano do rosto. Mostra a verdade. Não tenha medo de dizer para Deus a verdade, porque em cima da verdade há libertação, cura, transformação, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Escolher a melhor parte é a mesma coisa que reconhecer que depende de Deus para continuar. Quando Maria entendeu que era nos pés de Jesus que a vida dela dava uma cambalhota. Escolher a melhor parte. Escolher a melhor parte é reconhecimento. Escolher a melhor parte é entender que nesse lugar eu estou para me encher. E depois que você é cheio, amigo, aí você vai ter uma ação de derramar o perfume e a casa toda vai ficar perfumada. Glória a Deus, irmãos. Deus tem um tempo para todas as coisas e eu tenho certeza que no fim Ele vai fazer de você, de nós, né, o seu instrumento. Eu vejo um perigo que tem emergido no nosso tempo, que é o perigo da autoconfiança. Essa autoconfiança, ela se transformou em arrogância, mas a fé, ela é confiante, ela não é arrogante. A autoconfiança é eu confiar na minha habilidade, na minha capacidade e naquilo que eu aprendi a fazer. Uma vez uma pessoa falou assim, eu sei fazer uma igreja. Eu sei fazer uma igreja. Mas só que a igreja não é feita, ela nasce, ela é plantada. Porque a gente aprendeu métodos de fazer. Eu também poderia fazer, mas eu não quero fazer nada sem que Deus tenha plantado isso, porque quando Deus planta, Ele sustenta. Quando sou eu, irmãos, aí eu vou ter que ficar me matando para alimentar aquilo, fazendo toda hora alguma coisa nova, né? Fazendo aqui, vestindo, colocando nariz de palhaço e fazendo coisas que não, eu não vou mudar a mensagem é essa, Cristo, Ele é esperança para todos, mas todos aqueles que crêem e se arrepender. Nós precisamos falar o Evangelho sem negociar. O perigo de fazer mesmo estando quebrado. Outro perigo que eu também vejo nesse tempo, a pessoa está quebrada, sabe que está quebrada, está vazando a unção, até do Espírito, por misericórdia, enche, mas vaza, porque está rachado e continua fazendo. Até um ponto que Deus entrega. E Deus os entregou um sentimento perverso. E aí é muito complicado. Lute, irmão, se debata. Não dê lugar, né? Não dê lugar nem ocasião à carne. Toda nossa certeza baseia-se em um só lugar, irmãos. Nesse lugar aqui, ó. Dom e fruto do Espírito. O dom é a manifestação, o fruto do Espírito é o fundamento. E aí a gente às vezes pensa, por que eu tenho que orar se Deus já sabe a minha necessidade? Por que eu tenho que vigiar se a Bíblia diz que se o Senhor não guardar em vão, vigia o sentinela? E por que edificar se a palavra diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam? Aí que tá, Jesus explica isso, né? Em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E eu quero orar para que nessa manhã, para que a gente possa ser tomado dessa consciência. Qualquer coisa que você for fazer, vier fazer, que seja com a consciência de que sem Deus você não pode fazer absolutamente nada. Por isso Samuel tinha um altar em Ramá. E se ele
viajasse para Betel, para Mispa, para Gigal, ele lá edificava um altar ao Senhor e sacrificava ao Senhor. Não importa a geografia que ele estava, ele carregava a presença com ele, a devoção com ele, o sacrifício era ele, e é isso que faz a diferença na vida do crente. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, reconhecemos, Pai, que o Senhor é dono de todas as coisas e a nossa fé repousa completamente no Senhor. Sustenta a nossa vida nesse altar de sacrifício, nesse lugar de contemplação, nesse lugar de adoração, nesse lugar de invocação. Porque muitas vezes, Senhor, nós precisamos invocar ao nome do Senhor, porque a Tua palavra diz que aquele que invocar será salvo. Então, Senhor, mais do que salvar outras pessoas, primeiro, Senhor, nós queremos edificar um altar e na nossa relação encontrar esse lugar de relação plena, verdadeira, sadia, para que a gente também possa conduzir os nossos irmãos, Pai. Oramos por um tempo sadio, oramos, Pai, por uma marcha, Senhor, firme da igreja, sem negociar, Senhor, os princípios. Pedimos saúde, Senhor, para tudo que a gente empreender. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.